Irmãos, nós vamos dar continuidade então aqui aos nossos estudos, né, do Credo Apostólico. Hoje eu quero dar uma olhadinha então com os irmãos ainda no último parágrafo, né, que fala exatamente sobre a obra, sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nós falamos um pouquinho disso na semana passada. Nós vimos então quem é o Espírito Santo e a obra que ele faz. E a gente vai perceber então que uma das obras que o Espírito Santo faz é a edificação da igreja, tá? Então na semana passada eu falei com os irmãos, né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu não sou presbiteriano, né? Porque lá na igreja presbiteriana vocês não acreditam no Espírito, né? Não é verdade, né? A igreja só existe por causa do Espírito, né? Sem o Espírito, nós nem estaríamos aqui, né? Porque é Ele, então, que conduz a nossa vida, é Ele, então, que nos transforma todos os dias. Eu vou pedir os irmãos, então, para começarem, por gentileza, com a leitura do Credo Apostólico. Deixa eu só... Aí, deixa eu só ver aqui, Tiago. Por favor, os irmãos lá. Creio. Amém, tá? Então a nossa lição da semana passada foi creio no Espírito Santo e hoje então nós vamos falar creio na Santa Igreja Universal, tá? A Igreja Universal aí não é universal do reino de Deus, tá? A Igreja Universal a gente vai ver que é a igreja então que compõe todos os crentes, né? De todas as eras, de todos os lugares. Então daqui a gente já pode mencionar, né? Existe de fato uma igreja que é a igreja verdadeira, da qual então todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas, de todos os lugares, eles participam, tá? Embora esses crentes estejam na igreja visível, né, como nós aqui, nem todos que estão na igreja visível participam de fato da igreja universal. Então não se espante naquilo que eu vou dizer. Existem falsos crentes nas igrejas visíveis, assim como existem igrejas visíveis falsas, tá? Então é isso que a gente vai tentar mencionar durante a nossa aula aqui hoje pela manhã, tá? Calvino, ele tem algo muito interessante, né? Nas Institutas, ele tem um capítulo que fala exatamente sobre isso, e ele fala, né, que a igreja visível é a mãe dos fiéis. E é bem interessante, se você depois quiser dar uma olhadinha nesse capítulo, né? E essa expressão não deve surgir como espanto para nós, porque a ideia de João Calvino era exatamente isso, né, de que a igreja visível ela é como uma mãe. O que uma mãe faz? Né? Apesar de hoje é o dia dos pais, mas o que uma mãe faz? Cadê as mães? Me ajudem aí. O que uma mãe faz? Zela. O que mais? Cuida. O que mais, Marissa, que a mãe vai ter que fazer com Davi? Hã? Protege, ama, não é? Nenhuma mãe dá comida para o menino, não? Então a mãe faz o que também? Alimenta, não é? Nutre a criança, para quê? Ixi, a dona Alice está falando ali que bate também, dá disciplina. E aí, que mais, né? Alimenta a criança para quê? Para que a criança se torne forte, né? Para que o menino cresça igual eu cresci, viu, dona Mania? Porque minha mãe me alimentou bem. Então, para que a criança fique forte e ela possa crescer. Essa é a ideia de João Calvino com relação à igreja visível. A igreja visível serve para isso.
para nos nutrir, para nos alimentar, para de vez em quando dar umas palmadinhas na gente, né? Com disciplina, com correção, com amor, né? Para nutrir a nossa vida espiritual. Então o crente não é um indivíduo que vive solto por aí. Ele precisa participar de uma igreja visível. Tá? Ele precisa então estar no meio dessa igreja. Ah, pastor, mas a igreja tem muitas falhas, tem muita coisa ruim na igreja. Na sua família também, na minha também. Tem um povo na nossa família que a gente não atura, né? Atura porque é parente, não é? E a gente não vai dividir a família por causa disso, não é verdade? A gente ama, a gente respeita, a gente convive e a gente está ali então porque a gente não consegue ser desvinculado então desse laço familiar. A igreja é a mesma coisa. Embora ela tenha as suas dificuldades, as suas mazelas, as suas feiuras, nós não podemos simplesmente dizer não vou participar da igreja porque a igreja é feia, né? Nós vimos isso na semana passada no culto à noite, tá? Então vamos dar uma olhadinha sobre a definição da palavra igreja. Então a nossa palavra igreja, que é traduzida para nós como igreja, ela é traduzida então no Novo Testamento através dessa palavra então eclesia, né? Que ela significa exatamente essa assembleia de pessoas que foram convocadas, né? Talvez você também se espante, né? Ela tem aquele mesmo sentido da sinagoga, né? Quando as pessoas então se reuniam ali para ouvirem a palavra de Deus. Mas o sentido que eu quero chamar a atenção nessa palavra é exatamente o fato então de que essa palavra, ela tem o sentido então de que são aqueles que foram chamados para fora. Tá? Então você foi chamado por Deus para estar aqui. Né? Então a ideia é essa. A igreja se forma a partir disso. Não é uma filiação, não é um sindicato, não é uma cooperativa que você põe lá seu nome e aí o governo, numa época certa, ele chama seu nome para fazer parte dessa cooperativa. Não. Todos aqueles que fazem parte da igreja visível, nós cremos ou acreditamos que eles foram chamados por Deus. Ou seja, em algum momento Deus tocou no seu coração, trouxe você então a essa verdade do Evangelho e disse para você, olha, vá para aquela igreja lá. E foi direcionando através da providência dele, até que você então fizesse parte dessa igreja visível, né? Então esse é o sentido que a gente precisa mencionar aqui. Essa palavra também, eclesia, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ela tem um sentido também de que nós fomos separados, ou seja, nós fomos convocados para fazermos parte de um grupo separado, tá? Então, a igreja não é separatista, mas ela é separada do mundo. Ela vive no mundo, mas ela não é do mundo. Os crentes estão no mundo, mas eles não fazem parte do mundo. Então, o mundo tem o seu jeito de ser, o seu modo de caminhar, o seu jeito de agir, mas aqueles que estão na eclesia, aqueles que estão na igreja, eles fazem coisas diferentes do mundo, né? Eles não seguem o mesmo curso, né? Então, é nesse sentido aí que a gente vai encontrar, de modo geral, essa palavra igreja, tá? Você vai encontrar também no Novo Testamento diversas maneiras, né, como essa palavra ela é usada. Primeiramente, você vai ver que ela é usada, então, como uma comunidade local. Veja, por exemplo, Atos capítulo 5, verso 1, diz assim, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram as notícias desses acontecimentos, né? Então, essa palavra igreja está falando da igreja local, daqueles crentes ali em Jerusalém, que estavam então espantados com aquilo que estava acontecendo, né? Chega também lá em Atos capítulo 11, o verso 22, lá nós encontramos assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Você vai encontrar, então, diversas menções em Atos, capítulo 12, verso 1, Atos 12, verso de número 5. Tudo isso, então, referindo-se à igreja como sendo uma comunidade local. Aquele grupo de crentes que se reúne ali, assim como nós estamos aqui. Então, é nesse sentido que a gente chama a igreja de igreja, né? São os crentes. Nós vamos encontrar também
no Novo Testamento, a palavra igreja se referindo exatamente a esse conjunto de igrejas locais. Então a palavra igreja faz alusão a diversas pequenas comunidades, tá? Deixa eu só achar o texto aqui para os irmãos, para que eu possa ler aqui. Ok. Então você vai encontrar, por exemplo, em Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Você vai encontrar Atos capítulo 14, verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor a quem havia crido. Então nós encontramos também esse conjunto de igrejas que é chamado de igreja. Então, quando a gente pensa assim, a igreja do Novo Testamento, a gente não está falando só de uma. Ela existia em vários lugares. A igreja em Éfeso, em Antioquia, em Jerusalém, na Galiléia, na Judéia. Tudo isso, então, formava aquele conjunto de crentes que nós podemos chamar também de igreja. Tá? Veja, nós estamos falando aqui da igreja visível. Assim como acontece, por exemplo, na nossa denominação, né? Então, para nós que conhecemos bem a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós não somos uma igreja, né? Nós não somos apenas a Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Nós fazemos parte de uma denominação chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Ou seja, esse conjunto de igrejas presbiterianas é chamada também de igreja, tá? Então é nesse sentido que o Novo Testamento também vai apresentar. Então veja, igreja local, grupo de igrejas, e também o Novo Testamento fala a respeito de igreja naqueles então, ou daqueles que através do mundo professam a sua fé em Cristo, tá? Veja então, por exemplo, Efésios, né, capítulo 1, verso de número 22, aqui nós encontramos assim, né, que Cristo então foi assunto aos céus, ele foi colocado à direita de Deus, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, né, o deu à igreja, a palavra que aparece aí, né, igreja, eclesia. Ele está falando de uma igreja local? Sim ou não? Embora Paulo esteja se dirigindo à igreja em Éfeso, ele está falando só da igreja em Éfeso? Ele está falando de uma coisa maior, né, de um grupo de igrejas? Sim ou não? Vocês tomaram café, gente, sim ou não? Não, né? Sim ou não? Ele está falando de um grupo maior de igreja? Quando ele fala que Cristo foi colocado como cabeça e o deu à igreja, ele está falando de que igreja? Todos aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Então ele tá se dirigindo a uma igreja local, mas ele está falando então da igreja, dos crentes, né? De modo geral. Então a palavra que está sendo usada aí também é a palavra eclesia, né? Ou eclésia. Ainda um pouquinho adiante, em Efésios capítulo 3, verso 10, ele vai dizer assim, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Novamente, Paulo está falando de qual igreja? A local, a mais ampliada, ou ele está falando da igreja de todos os crentes? Ele está falando da igreja de todos os crentes. Então preste atenção, irmãos, como o Novo Testamento, ele menciona então essa palavra igreja. Então notem que o Novo Testamento, ele não, apesar dele fazer essas distinções entre igreja local, comunidade de igrejas ou aglomerado de igrejas e a igreja dos crentes, o que a gente percebe é que uma coisa faz parte da outra. Então a gente não tem como distinguir quando começa a igreja local e onde termina a igreja local e começa a igreja visível. No Novo Testamento é a mesma coisa, é a igreja dos crentes. Então, aqueles que participam da igreja local, a gente entende que participa da igreja invisível, né? Você fala assim, pastor, mas a igreja visível é muito feia, tem muita coisa ruim.
O Novo Testamento ele não faz essa distinção entre uma coisa e outra, a não ser pelas marcas da igreja que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas o ponto, irmãos, é que a igreja, então, ela não tem apenas um caráter local. Ela não tem só um CNPJ, um endereço, uma placa. Ela tem esse caráter espiritual, ou seja, nós participamos e somos do corpo invisível de Cristo. Da igreja, então, que de fato o Senhor Jesus Cristo vem buscar no último dia. Então, a gente precisa compreender esse caráter da igreja, né? Aquilo que a igreja de fato é. Por isso, então, a importância de nós não apenas compreendermos essa verdade tão preciosa para nós, mas vivermos à luz dessa verdade. Então, imagine, né, se de repente, por algum motivo, essa igreja não existisse aqui no Sudoeste, ou deixasse de existir. Será que as pessoas ao nosso redor sentiriam falta dessa igreja? Ou não faria diferença nenhuma para elas? Quando fecha um bar perto da sua casa, né? E aquele bar toda noite toca música. Tem um bar lá perto da minha casa que estou doido que fecha. Porque toda noite, ontem teve música internacional, né? Então, o cara não sabia falar inglês, mas ele queria cantar em inglês, né? Então, a gente fica ouvindo lá aquele tipo de música. Então, a gente fica pensando, puxa, se esse bar saísse daí, ia ser bom demais, né? O barulho ia acabar, eu ia poder dormir tranquilo. E a igreja? Quando a igreja deixa de existir, será que ela faz alguma diferença para aquele bairro? Será que as pessoas sentem falta daquele prédio, daqueles crentes, daqueles carros entrando e saindo, daquelas pessoas que estão ali? Então, isso mostra, então, o caráter necessário, então, que nós devemos ter com relação à igreja. Ok? Pouquinho, então, só para a gente falar a respeito disso, né? Então, quais são as marcas da verdadeira igreja, tá? Deixa eu só mencionar daqui a pouco, né? Mas o pastor Michael Orton, ele diz assim, olha, que sem essas marcas a missão é cega e sem a missão as marcas estão mortas. Então, antes de falar delas, né? Olha que coisa interessante que ele coloca para nós aqui, né? Ou seja, se a igreja não tem as marcas da verdadeira igreja, que diferença vai fazer? Ela não sabe nem para onde é que ela está indo, ela está cega. Mas se ela possui as marcas, mas ela não tem uma missão, essas marcas também não adiantam absolutamente de nada, né? Então, basicamente aí, a gente não vai gastar muito tempo com isso, né? A gente já falou sobre isso em outras ocasiões. Então, pelo menos 3 marcas os reformadores entenderam que a igreja verdadeira possui, né? Que é a verdadeira pregação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e a disciplina bíblica, tá? E isso aqui, irmãos, não quer dizer que apenas a igreja presbiteriana, então, seja uma igreja verdadeira. Nós não colocamos a igreja presbiteriana como sendo a única igreja verdadeira. Nós não restringimos a nossa missão e a nossa visão a respeito disso. Nós entendemos que existem outras igrejas, mesmo não sendo presbiterianas, que elas são igrejas verdadeiras, porque elas possuem isso daí. Elas possuem a verdadeira pregação da palavra de Deus, a correta administração dos sacramentos e também a disciplina bíblica, ok? Dentro disso, então, a gente vai falar sobre a unidade da igreja. Lembra que o credo fala, eu creio na igreja universal, né? Na Santa Igreja Universal. Nós vamos começar então falando sobre a unidade da igreja, né? Ou seja, o fato de que ela é a universal. Então, alguns aspectos interessantes do que não é a unidade. Então, veja, a unidade não é companheirismo social, embora a gente possa ter isso, né? Nós podemos ter bons amigos na igreja, nós podemos ter boas relações na igreja, mas a unidade não é apenas isso. Tá? A unidade não é uniformidade de organização. Então não quer dizer que uma igreja presbiteriana ela é a única maneira certa de se organizar, porque ela é uma igreja que é formada pelos presbíteros. Então uma igreja batista, por exemplo, que é uma igreja congregacional, ela deixa então de ser uma igreja verdadeira porque ela se organiza de maneira diferente, né? Então a gente não entende isso como sendo, de fato, algo que seja necessário à nossa unidade. Tá? Não quer dizer, por exemplo, que uma igreja que tem o culto às 19 horas e a outra às 18, elas estão
elas estão destoando na unidade. Unidade não é isso, tá? A gente vai ver um pouquinho mais adiante. A unidade também não é uniformidade de vida. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O que eu estou querendo dizer é que na igreja nem todas as pessoas têm a mesma história. Você vai encontrar dentro da igreja pessoas que têm histórias completamente distintas umas das outras. Às vezes você vai ter na igreja pessoas que nasceram num lar cristão, foram criadas no evangelho desde a tenridade, a mãe, o pai sempre levou para a igreja. Então foi aquela criança que nasceu dentro de um lar evangélico, dentro de uma igreja presbiteriana, e ele nunca experimentou nada fora desse convívio, desse contexto de igreja para casa, de casa para a escola e por aí vai. Às vezes você tem na igreja um indivíduo que chega lá todo destrambelhado. Às vezes ele nasceu num lar completamente deformado. Às vezes ele conviveu num lar onde o pai era violento com a mãe, violento com os filhos. Às vezes o pai abandonou, às vezes a mãe abandonou. Às vezes os pais passaram dificuldades. Essa criança talvez teve que morar com outra pessoa da família e ali também a vida dela foi completamente difícil. Às vezes essa pessoa na adolescência enfrentou problemas com drogas, álcool e por aí vai. E aquela pessoa então chega no fundo do poço, ela então é alcançada pelo Senhor Jesus Cristo e ela vem para esse lugar chamado igreja, tá? Então veja, na igreja tem isso, pessoas com vidas diferentes, pessoas com histórias diferentes, pessoas então que têm status sociais diferentes. Às vezes você tem um médico dentro da igreja, às vezes você tem alguém que trabalha com auxílios gerais ou manutenção e por aí vai. Você tem pessoas dentro da igreja que têm muito dinheiro, são riquíssimas do ponto de vista material, enquanto tem pessoas que são simples e que não possuem muitos recursos materiais. Então, a unidade da igreja não quer dizer que todos nós somos iguais no que diz respeito à nossa própria vida. Todos nós temos uma história, todos nós temos um curso, né, da nossa vida, ok? Além disso, então, é importante a gente mencionar que a unidade, ela não existe em detrimento à verdade. Então isso é extremamente importante nós mencionarmos, né? Hoje a gente tem falado muito sobre a unidade, sobre estarmos juntos, mas isso não pode ser feito a partir então do abandono da verdade, tá? E o ecumenismo está aí para provar isso. O que é o ecumenismo? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Você vai ter que abrir mão de algum preceito seu, de alguma verdade que você então vai ter que deixar de lado. Por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, até o início dos anos 90, ela participava então do Conselho Mundial de Igrejas. Então eles caminhavam junto com esse Conselho Mundial. Meados ali de 93, 94, eles abandonaram esse conselho porque o conselho começou a andar para um lado meio ecumênico. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil abandonou esse Conselho Mundial de Igrejas. Exatamente por causa disso, porque esse conselho, né, de igrejas, você tinha que abrir mão de alguma verdade que era essencial, então, até para a sua própria identidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, para que a gente não abra mão da verdade em favor da unidade, tá? Então não adianta nada a gente estar aqui reunido, todo mundo junto, todo mundo unido, mas cada um tem a sua verdade e cada um então coloca aquilo que acha que é importante para si, tá? Então a gente precisa da verdade para nos tornarmos unidos, tá? Então dentro disso, Calvino vai dizer o seguinte, né? Eu vou pedir os irmãos para lerem lá para mim, por favor. Vocês podem ler? Pois
Alguém poderia resumir o que Calvino está querendo dizer? Sim. O que mais? O que Calvino está querendo dizer ali? Hã? Gente, vocês estão com tanto medo assim? Não está valendo ponto, não. Vocês não vão perder a salvação se estiver errado, não. O que ele está querendo dizer? Fala, João. É melhor brigar por Cristo do que viver ali tranquilamente sem ter esses debates. Isso, não é? ganhou Mais ou um menos bombom. isso daí. É isso mesmo, tá? Então ele está falando daquela paz que muitas vezes nos custa a verdade, né? Então ele está falando, essa paz é maldita, né? Exatamente porque muitas vezes nós não queremos brigar pelo reino de Cristo, deixando, não, deixa lá, não tem problema não, deixa aquele indivíduo fazer isso, deixa aquela pessoa fazer isso, mas na verdade ela está se opondo ao reino de Cristo, e Calvino está dizendo, essa não é a paz verdadeira, né? A paz verdadeira, ela deve ser buscada, mas se as pessoas estão, através dessa paz, abrindo mão das verdades, a gente tem que brigar por causa disso daí, tá? Então é isso que ele está colocando diante de nós. Qual é, então, o fundamento da unidade? Alguém que falou? Sim, reverendo Júlio. Exatamente, né? Esse texto é engraçado porque ele usa essa palavra, né? Batalhem, né? Uma palavra que no nosso conceito moderno não é muito politicamente correto, né? Batalhar, lutar, combater pela fé, né? E muitas vezes nós preferimos uma paz, ainda que essa paz nos custe a verdade da palavra de Deus, tá? Qual é então o fundamento da unidade? Vamos ver primeiramente aqui o texto de João, capítulo 17, eu queria que alguém pudesse ler para mim, por favor. Pode começar ali pelo fundo, pelo Evaldo. Vou pedir para ele ler aí, Evaldo, por gentileza, João 17, os versos 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso. Então, onde que começa a nossa unidade? Quando é que ela começa? Em Cristo, né? De que maneira, Júnior, que começa em Cristo? Ok. Como é que a gente fala isso de maneira mais prática? Eu sei que Cristo morreu pelos meus pecados, eu sei que Ele me perdoa, e como é que eu vivo isso através de quê? Como é que eu sei que de fato isso é importante para mim? A redenção em Cristo, né, que permite a nossa salvação. Ok. Como é que a gente chama isso na prática? Sim, é obedecer a palavra. Mas como é que isso se conecta na minha vida? Estou dando mais outra chance. Isso. Fé, a fé, a conversão, como é que é o nome disso tudo no final das contas? É mais que isso. Também, mas é mais que isso.
É mais que é um amor também, mas tem uma palavrinha que junta tudo isso aí, essas peças todas aí. Unidade, mas tem outro nome. Qual é o nome, Evaldo? Também, mas está faltando ainda. Falta só uma peça para montar o quebra-cabeça. União. Quem falou união? Não, união. A nossa união com Cristo, que envolve tudo isso. O amor, a cruz, os sofrimentos, a glória, envolve ser parecido com Cristo, a salvação, a redenção. Tudo isso se resume nessa pecinha central chamada da nossa união com Cristo. Ou seja, em Cristo nós somos um com Ele. Paulo vai dizer, né? Os sofrimentos de Cristo são os meus. A glória de Cristo também é a minha. Aquilo que Cristo conquistou na cruz, Ele vem por mim, por direito, exatamente porque eu estou unido com Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com Ele. Então, a unidade começa aonde? Vou perguntar de novo. Onde é que a nossa unidade começa? Na nossa união com Cristo. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, a nossa união entre nós, ela começa na minha união com Cristo. Se a minha união com Cristo, ela não é verdadeira, se ela é defeituosa, se eu não tenho uma compreensão exata do significado, então, da minha união com Cristo, o que isso vai acontecer quando eu tiver que me unir ao corpo de Cristo? Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, a unidade da igreja, ela inicia-se na nossa união com Cristo. Se eu entendo isso, então agora eu estou pronto para unir-me então aos meus irmãos que fazem parte disto, tá? Então é simples, irmãos, e a gente conhece bem as histórias, né? As dificuldades muitas vezes que nós enfrentamos nessa questão dentro da igreja, né, na unidade, muitas vezes está relacionado a isso. A gente não entendeu a nossa união com Cristo, né? A gente entende a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo de uma maneira meio que meritória, né? É meio que por performance, né? Eu faço algo para receber algo em troca, né? E muitas vezes nós nos relacionamos com Deus assim. Então eu ofereço algo a Deus para que Deus me retribua de igual maneira, né? Preferencialmente de uma maneira dobrada, né? Ou com juros, né? Assim que a gente às vezes se relaciona com Deus. E aí então quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente faz a mesma coisa. A gente se relaciona com as pessoas esperando que as pessoas nos deem algo em troca, né? Nos dê a volta, né? Eu estou te dando algo para você me devolver, né? Então, se eu estou te dando amor, eu quero que você me dê amor. Se eu estou te dando misericórdia, eu quero que você me devolva a misericórdia, né? Então, exatamente porque muitas vezes os nossos problemas, na verdade, não são com os nossos irmãos. O nosso problema começa no nosso entendimento a respeito da nossa relação com Deus, da nossa união com Cristo. Então, o fundamento da nossa unidade, ele começa aí. Não é fazendo congressos, não é falando sobre unidade, não é a gente orando por unidade, é nós, primeiramente, entendermos que nós precisamos estar unidos com Cristo. Tá? A partir disso, então, a gente pode, então, mencionar, conforme a gente vai mencionar agora há pouco, né, a nossa união uns com os outros. Então, é isso que Jesus vai falar sobre a nossa unidade. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele, né? Viremos para ele e faremos nele morada. Então, a nossa unidade começa nisto daí, tá? E a partir disso, então, a gente pode falar sobre, de fato, o que é a unidade. Então, nós falamos o que não é. Agora a gente vai falar o que é. Primeiro, nós já falamos sobre isso, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. É interessante que o texto, né, lá de Efésios capítulo 4, o verso de número 3, se você quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui para vocês. Olha o que ele vai dizer aqui, né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo está dizendo, vocês precisam
preservar o que existe e não criar o que não existe. Em outras palavras, o que eu estou dizendo, irmãos, que não somos nós que criamos a unidade da igreja. Ela é criada por meio do Espírito, isso é obra divina, é obra da graça. O que a gente precisa fazer é preservar esta unidade. Fazer de tudo, como diz aqui o texto, esforçar-se diligentemente para fazer isso. Então, quando alguém trabalha em desfavor da unidade da igreja, ou quando alguém trabalha para que a igreja seja dividida, ela está trabalhando não contra a instituição, mas ela está trabalhando contra a obra do Espírito. Por isso que divisão de igreja é complicado. Né? Porque a gente pensa só no âmbito material, né? Quem vai para lá, quem vai para cá, quem vai sair, quem vai ficar, se tiver divisão de bens, que não é o nosso caso, né? Mas quem vai ficar com os bens, quem não vai, né? Quem vai ficar com os cacos que sobrarem, né? Dessa divisão toda. A gente às vezes pensa só no âmbito da instituição, mas de fato essa pessoa vai ser cobrada diante de Deus porque dividiu o corpo de Cristo, né? Ou pelo menos parte dele foi dividido. Então, o que a gente pode mencionar é isso, né? Que essa obra, então, é uma obra produzida pelo Espírito Santo. Então, quando a gente for orar, irmãos, a gente ora por isso. Deus, nos una, porque isso é obra da graça. Precisa haver quebrantamento, precisa haver conversão, né? Precisa haver tudo além disso, né? Além disso, então, nós precisamos compreender que essa unidade, então, ela deve ser uma unidade essencial. Jesus fala: aqueles que guardam os meus mandamentos, eu me manifestarei a eles. Então, irmãos, a gente não precisa ter medo de falar isso. Se aquelas pessoas que não querem guardar os mandamentos de Jesus, elas não podem fazer parte da unidade da igreja. Então não adianta a gente ficar tentando carregar pessoas nas costas e dizer, não, eu vou carregar em favor da unidade de pessoas que deliberadamente já disseram, eu não quero guardar os mandamentos de Jesus. A unidade da igreja, ela requer a guarda dos mandamentos do Senhor. Entende? É por isso que a gente faz profissão de fé. É por isso que a gente pergunta para o candidato antes dele se tornar membro da igreja. Você está disposto a isso, aquilo, outro? Você entendeu os mandamentos do Senhor? Você entendeu a verdade do Senhor a respeito disso, daquilo outro e daquilo outro? E ele responde o quê? Sim, eu quero. Então, isso é essencial, é primordial para esse indivíduo a se tornar membro da igreja. Se ele disser, não quero fazer isso aí, eu não acredito nisso aí não. Então, a gente não pode receber esse indivíduo. A gente não pode trazê-lo para a unidade da igreja se ele não crê, de fato, naquilo que nós entendemos como sendo realmente a vontade de Deus. Além disso, então, nós podemos mencionar que a unidade, então, ela deve manter-se num só propósito. Veja, por exemplo, a 1 Pedro 2, versos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Jesus, então, vai dizer o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. No capítulo 20 de João, verso 21, ele vai dizer, Jesus disse outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, a unidade precisa ter uma unidade de propósito. Qual é a missão da igreja? É pregar o evangelho? É isso que a gente tem que fazer? Então, nós vamos trabalhar nisso daí. Nós vamos fazer todo o possível para isso. Nós vamos empenhar todo o esforço, então, para essa missão que o próprio Senhor Jesus Cristo deu para nós. Então, a unidade acontece quando a gente também entende o propósito pelo qual a igreja foi chamada. Se cada um quer fazer uma coisa diferente, vai dar certo isso daí? Você acha que uma empresa vai dar certo se cada funcionário
desejar colocar o seu tipo de ser dentro daquela empresa? Você acha que vai dar certo? Você acha que o McDonald's ia dar certo se cada um resolvesse fazer o seu sanduíche à sua maneira? Então você imagina, né? Você vai lá de manhã no McDonald's, na hora do almoço, você come um Big Mac lá de um jeito. Aí à noite muda o turno. Aí você vai lá 8 horas da noite, você pede o mesmo Big Mac, ele vem diferente. Porque o funcionário decidiu, não, o Big Mac eu não quero fazer do jeito que a empresa quer. Eu quero de outro jeito. Eu decidi fazer isso. Vai ser de outra maneira. Vai dar certo isso aí, gente? Vai? Não dá certo. E às vezes a gente acha que a igreja pode dar certo quando cada um deseja andar pelo seu próprio caminho, cada um decide fazer da maneira que quer, cada um quer fazer a sua maneira, né? Lógico, cada um de nós tem um jeito de ser, não é isso que eu estou dizendo, mas nós precisamos ter um propósito, um alvo. Nós temos uma missão que é pregar o evangelho, tá? Voltando então um pouquinho dentro disso aí, né? Alguns textos aqui importantes para nós mencionarmos, né? Eu só queria voltar aquele texto lá de Efésios, capítulo 4, verso 3. Se você então puder abrir novamente, Efésios capítulo 4, verso 3, se alguém puder ler para mim, por gentileza. Esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso. Então, eu queria só chamar a sua atenção para esse verbo que aparece aí, né? Esforçando-vos diligentemente, né? Embora ele apareça aí para a gente um verbo e um advérbio, né? Na verdade é uma palavra só. E é interessante, né, que ele tem essa ideia realmente assim do esforço, do empenho, né? Mas tem um sentido que me chama a atenção, né? Ele diz assim: você deve se apressar para manter a unidade da igreja. É interessante isso, né? A ideia aqui é de que você deve correr para que a unidade da igreja não seja abalada, né? Ou seja, você tem que ter pressa com isso. Você não pode deixar que as coisas corram para que lá na frente, então, a unidade da igreja seja comprometida, tá? Outros textos também nós já lemos aqui, né? Jesus vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 15, 12 vai dizer: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Tá? Então, a igreja universal, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela deve ser marcada pela essa unidade. Tá? Ela deve ser marcada, então, por esse propósito único. Todos nós precisamos preservar, todos nós somos responsáveis, então, pela unidade da igreja. Além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja também é santa, né? Veja, então, que o credo ele vai falar exatamente sobre isso, né? Creio na Santa Igreja Universal. Lembra que eu falei no início, né, que a palavra eclesia, ou a palavra para igreja, ela tem esse sentido de sermos pessoas separadas, chamadas, então, para uma santa convocação, para uma assembleia, então, de pessoas que fazem parte, então, daquilo que nós chamamos igreja, tá? Então, dentro disso, nós podemos mencionar algumas questões interessantes, né? Eu vou mencionar daqui a pouco, mas o reverendo Mr. Maia, ele vai dizer: Deus olhou para nós, vendo a nossa nudez e miséria espirituais, vestiu-nos com vestes da sua justiça e santidade manifestas em Cristo. Deste modo, a nossa santidade consiste na participação da retidão de Cristo. Falando novamente aí sobre a questão da nossa união com Cristo, tá? Dentro disso ainda também, né? A santidade da igreja se fundamenta na santidade do cabeça, que é Cristo. Veja, por exemplo, João 17, 19. É a favor deles que me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Olha que coisa bonita, né? Jesus está dizendo: eu estou me santificando para que vocês também sejam santos. Então veja que a santificação não é só um desejo nosso, é um desejo do próprio Senhor Jesus Cristo.
Ele deseja que o seu povo seja santo. Lembra quando ele vai falar sobre a igreja lá em Efésios capítulo 5? Quando ele faz que Cristo morreu pelos nossos pecados para apresentar diante de Deus uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem mácula, né? Uma igreja bonita. É para isso que Cristo, então, está fazendo, né? E está mencionado lá em Efésios capítulo 5. Ainda Hebreus capítulo 10, o verso 10 diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 10, o verso 14 vai dizer: porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, o sacrifício de Cristo por nós envolve a nossa santificação, necessariamente. Não tem como a gente ser de Cristo e continuar sujo e imundo. Não tem como nós, de fato, professarmos o nome de Cristo, carregarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, se nós ainda continuamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Veja, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não peca, o ponto não é esse, os irmãos acho que estão me entendendo, né? A gente peca, a gente erra, nós falhamos, nós somos seres humanos. Não é isso que a Bíblia está mostrando para nós. O que a Bíblia está mostrando para nós é que um crente em Jesus Cristo, ele está num caminho chamado santificação. Dia após dia, então, ele está sendo moldado e trabalhado para que isso aconteça na sua vida. Tá? Então, fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo tem a ver com isso, com a nossa vida santa, com a nossa vida transformada. Aí alguém diz assim para você: você não faz isso porque você é da igreja, não é? Sim, exatamente. É isso mesmo, eu não faço isso porque eu sou da igreja. Você não bebe, você não fuma porque você é crente, né? Crente não pode beber e fumar. É isso mesmo, crente não pode beber nem fumar. Não pode fazer coisa errada, não pode dar calote, não pode fazer falcatrua, não pode estar envolvido em sujeira. Não faço exatamente porque eu sou crente. Exatamente, a minha natureza, a minha vida não me permite, de fato, fazer isso, né? Eu não posso me envolver com esse tipo de situação. Então, não é algo estranho a nós, quando as pessoas nos recriminam ou até fazem chacota da nossa cara, porque, de repente, a gente não comete alguns pecados que parece tão comum ao mundo, né? E aí as pessoas falam exatamente isso para nós, né? Exatamente por causa disso, porque não é comum. Né? Para nós isso é algo, de fato, abominável que nós precisamos deixar de lado. Ok? Leiam para mim essa citação novamente aí do Emister Maia, por gentileza. Podem ler lá, por favor? Isso. Então é interessante esse final quando ele diz, né? Cristo nos tirou do mundo para vivermos uma vida santa e agora novamente ele nos manda para o mundo para nós sermos luzeiros, sermos pessoas que façam diferença, né? Então isso fala daquilo que nós somos e fala também da missão que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu. Eu já falei sobre isso, mas vale a pena a gente mencionar alguns textos bíblicos, né? Então, é o Senhor Jesus Cristo quem nos santifica, né? Veja, por exemplo, 1 Coríntios 1:2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Veja que nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo falando sobre isso lá em João, capítulo 17, quando ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O verso 16 do capítulo 17 diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Bonito isso, né?
Jesus fala, vocês estão no mundo, mas vocês não pertencem a esse mundo. Né? Então, irmãos, crente é para muitas vezes ser motivo de gozação mesmo. As pessoas falam mal de crente, isso para nós não deveria ser algo ruim. Se alguém lá do seu trabalho olha para você e diz, você parece uma pessoa, você parece um santarrão. Talvez isso seja até um elogio, né? Porque, de fato, você está mostrando para essas pessoas que você é diferente das outras pessoas. Que realmente os seus pensamentos, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar é completamente diferente. Né? Então, às vezes, esse apelido, né, santarrão, possa realmente surgir como um elogio à sua vida. Né? Além disso, então, eu queria mencionar o George Led, ele diz o seguinte, a ética de Jesus incorpora o padrão de justiça que um Deus santo requer dos homens em qualquer era. E é interessante, né, que o George Led depois ele fala a respeito disso, né? Então o que é que se espera, do cristão a respeito da santidade? Tem que ser algo acima do que todo mundo faz, gente. Lembra que Jesus falou isso para os seus discípulos? Ele diz, olha, se a justiça de vocês não excederem e muito a justiça dos fariseus, vocês nunca verão o reino de Deus. Eu falei isso aqui num estudo bíblico, né? Numa quarta-feira. Não sei se foi no estudo bíblico ou foi no nosso discipulado na quinta-feira. Nós, muitas vezes, nos comparamos com pessoas, mas numa medida mais baixa. Nosso padrão, às vezes, de medição da nossa justiça é numa medição para baixo. Então, a gente olha para a gente e fala assim, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não sou pilantra, eu não sou adúltero. Né? Tem uns camaradas lá no meu trabalho que é tudo isso aí. O cara é enrolador, o cara é a pior pessoa que você possa imaginar. Graças a Deus que eu não sou igual a esse indivíduo. Mas você está comparando por baixo. Quando, na verdade, a nossa comparação é por cima. A gente tem que olhar e comparar a nossa vida com a vida de Jesus. Aí a gente começa a entender qual é, de fato, o nosso padrão de ética, né, no reino de Deus. Quando eu me comparo com alguém que é ímpio e que faz todas essas coisas que eu acabei de mencionar e outras piores, de fato, a gente vai se sentir um pouco melhor. Né? Graças a Deus a gente não faz, eu não faço o que esse indivíduo aí está fazendo. Graças a Deus por isso. Mas a gente continua medindo por baixo, quando na verdade a palavra de Deus nos exige que nós devemos medir a nossa vida então para cima, né? Olhando então para o próprio Senhor Jesus Cristo, a ética então que Ele tem para cada um de nós. Além disso então, para a gente partir aqui para os finalmente, a gente precisa então entender isso, né? A santidade é o alvo da igreja. A igreja então precisa trabalhar sobre isso, né? E orar a respeito disso. Veja, por exemplo, o Êxodo, capítulo 19. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ainda Levítico 20, 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deuteronômio, capítulo 7, versos de número 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosses seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 26, 19 também fala sobre isso, se você estiver anotando. Isaías 62, verso 12 também fala a respeito disso, né? Você vai encontrar também no Novo Testamento a mesma temática, a mesma exigência para o povo de Deus no Novo Testamento, né? Efésios capítulo 1, verso 4. Assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E ele continua, né? Em amor nos predestinou e por aí vai. Você vai encontrar também a Tessalonicenses, né? Falando exatamente sobre isso no capítulo 1, verso 4. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição.
Então Deus deseja um povo santo, uma igreja bela, uma igreja gloriosa, uma igreja realmente que seja apresentada no último dia como uma igreja perfeita, né? Então, o alvo da nossa vida também diz respeito à nossa santificação. Ainda usando as palavras de João Calvino, ele vai dizer: Cristo a ninguém justifica, a quem ao mesmo tempo não santifique. Então, eu já falei isso aqui em outras ocasiões. Não caia nessa lorota de que porque eu sou crente, salvo pela graça, eu recebi uma autorização, um alvará, uma permissão para pecar à vontade. Não caia nessa história de que muitas vezes nós podemos fazer algumas coisas, né, que seriam reprováveis. E quando alguém chega para nós e diz assim: ó, fulano, mas por que você está fazendo isso, né? E aí a pessoa responde assim: é a graça de Deus. Deus não se importa com isso, não. Nós estamos agora sobre a graça de Deus. A lei foi da época de Moisés, mas agora nós estamos na graça. Então a graça me dá a condição de eu pecar, e Deus não se importa com isso. Cuidado, irmãos, com esse papo. Cuidado com essa ideia de que a graça nos dá permissão para que a gente possa fazer da nossa vida o que a gente quiser, que a gente pode frequentar qualquer lugar, que isso não tem problema nenhum, né? A famosa frase que nós ouvimos por aí é: pastor, isso não tem nada a ver. Né? Você já ouviu isso? Isso não tem nada a ver com a minha vida. Não tem problema nenhum, né? Não tem nenhum problema com relação a essa questão, né? Tá tudo certo, eu sou crente, mas não tem problema se eu fizer essas coisas. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós, né? Deus requer um povo santo. Deus requer um povo puro, tá? Volto a dizer, irmãos, isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos. Isso não quer dizer que a gente não tem uma vida, muitas vezes, difícil, nem que a gente lute com alguns pecados pessoais. Mas a gente precisa entender qual é, de fato, o objetivo de Deus com relação à nossa santificação. Nós já falamos sobre isso, então. A igreja é santa, a igreja é una, tá? E ela, então, é universal, tá? Então esse termo, né, igreja universal, ela é exatamente essa ideia, né? É uma ideia da igreja geral, a igreja de todos os crentes, né? Alguns usam a igreja católica, né, no sentido de que ela é a igreja que tem todos esses crentes de todas as eras, de todas as épocas, né? É a igreja da qual pertence Abraão, Jacó, José, Pedro, Tiago, João, Moisés, Davi, todos esses que serviram ao Senhor desde que o mundo é mundo, todos eles estão arrolados, então, nesta igreja chamada Igreja Universal, da qual, então, somos nós e do qual também serão aqueles que virão depois de nós até a vinda de Cristo. Essa igreja, ela não está limitada a um tempo, ela não está limitada também a um território, tá? Então, aquela história, Deus é brasileiro, é mentira. Deus não tem nacionalidade nesse sentido aí, tá? Então, Deus salva brasileiros, Deus salva argentinos, Deus salva pessoas de todos os povos, Deus salva gente lá da Coreia do Norte, Deus salva africano, tá? Mesmo ele comendo com a mão, então você não precisa ficar preocupado com isso, que Deus vai salvá-los, tá? Mesmo lá o chinês, que come aquelas comidas estranhas, mesmo o tailandês, que acho que come lá bichinhos, né? Come aqueles insetinhos, né? Então, que a gente às vezes sente nojo, mas Deus está salvando aqueles indivíduos lá, né? Deus tem um propósito, Deus tem um plano para esses indivíduos. Deus está salvando pessoas lá no Timor-Leste, por mais estranhas que aquelas pessoas sejam para nós, né? Mas Deus está salvando essas pessoas lá. Deus tem uma igreja de todos os povos, tá? De todas as culturas, de todas as etnias. Deus então vai apresentar essas pessoas por meio de Cristo no último dia, né? Então, partindo para a conclusão, o que nós podemos mencionar então dentro disso, né, que a igreja é universal,
porque ela é composta por todos aqueles que creram. São os fiéis ao Senhor de todas as eras, que já tenham morrido, que estejam entre nós ainda vivos. Um dia, todos nós nos encontraremos, nos constituindo um evidente testemunho da catolicidade ou da universalidade da Igreja de Cristo, que é o seu corpo, o qual na era presente atinge o céu e a terra. Por que ela atinge o céu e a terra? Você sabe? Por que eu falei ali que ela atinge o céu e a terra? Dona Neide, a senhora não vai fazer mais esse chocolate quente, viu? A senhora não vai mais fazer esse chocolate quente, viu, dona? Está proibida de fazer, viu? Ele é bom só no café, depois... Não. Por que é a igreja do céu e da terra? Isso. Então nós fazemos parte da mesma igreja de Abraão, embora Abraão não esteja aqui conosco. Nós fazemos parte da mesma igreja de Moisés, de Davi, dos santos do Novo Testamento, ainda que esses indivíduos não estejam aqui presentes. Então veja, irmãos, que coisa bela. Quando nós nos reunimos para adorar, nós podemos mencionar isso, imaginar isso, que Abraão, Jacó, José, Pedro, Tiago, João, também estão adorando junto conosco, ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, só que eles não estão presentes aqui conosco. Eles não estão aqui com a gente, mas é uma igreja só, uma igreja una. Por isso que ela está no céu, com aqueles que já partiram, aqueles que já foram, e ela está aqui na terra com aqueles que ainda estão aqui, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Lá é a igreja militante, ou seja, aqueles que já venceram, já estão com Cristo, aguardando a ressurreição dos mortos. E a igreja militante, lá é triunfante, a igreja que é a militante, que está lutando, batalhando então contra os inimigos que ela tem. O diabo, a carne, o mundo, mas nós fazemos parte da mesma igreja. Isso é bonito, não é? Isso deveria fazer a gente entender e mudar a nossa perspectiva com relação à igreja, irmãos. A igreja não é apenas uma instituição humana, dirigida por homens humanos, caídos, pecadores. Embora ela seja dessa forma, dirigida por homens pecadores, isso não tira da igreja a sua beleza espiritual, não tira dela a liderança do seu cabeça, que é Cristo. Então, todos nós um dia estaremos nessa condição de estarmos juntos, de uma vez por todas, os crentes que aqui ainda estão, juntamente com aqueles crentes que já estão lá com o Senhor Jesus Cristo. Quais são as implicações práticas, então, disso daí? Primeiramente, então, as marcas da igreja devem evidenciar a verdadeira igreja. E a gente precisa se perguntar, nós vemos essas marcas na nossa igreja? Então é algo que a gente precisa se perguntar. Se a gente tem essas marcas, então a gente pode dizer que a nossa igreja é uma igreja verdadeira. Apesar das suas mazelas, apesar das suas falhas, apesar de todas essas coisas que muitas vezes acontecem no dia a dia, nós estamos numa igreja que é uma igreja verdadeira. Uma igreja que de fato o Senhor tem colocado cada um de nós para estarmos aqui. Segunda coisa então, que a santidade então requer esse esforço consciente e deliberado por parte do cristão. A graça da santificação não é passiva. Nós precisamos, com a graça de Deus, correr a corrida que nos está proposta. Nós precisamos nos esforçar diligentemente a respeito disso. Eu já mencionei aqui em outras ocasiões, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo fala lá para os coríntios, Ele, não para os corintianos, mas para os coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, ele diz assim, olha, eu corro não sem meta, eu luto não como alguém que dá socos no ar. Ele diz lá, eu realmente luto.
Eu realmente estou fazendo de tudo para me tornar alguém qualificado, para que eu mesmo não seja desqualificado, para que eu mesmo não tropece na minha vida cristã. Há muitos anos atrás, né, ficou bem conhecido, talvez os mais antigos aqui que acompanhavam futebol naquela época vão saber, né? Tinha um jogador aí, que hoje é jogador, né? Que na época foi uma situação bem engraçada, né, com aquele jogador Vampeta, né? O nome dele é Marcos André, mas ele tem esse apelido de Vampeta. E ele foi contratado então pelo Flamengo. E aí o Flamengo naquela época, né, com uma crise de pagamento de salário, então o Vampeta deu uma entrevista uma vez muito interessante, né, e bem engraçada. Ele falava assim: olha, o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. Né? Então, muitas vezes, tem crente assim. Eu finjo que sou crente, eu finjo que sou crente. Eu não estou nisso para valer. Eu não estou nisso para realmente vestir a camisa e batalhar por isso daí. Eu só estou fingindo. Eu só estou assim fazendo o mínimo. É igual o Vampeta, né? Eu entro em campo, mas para fazer o mínimo. Se tiver que entrar num racha lá para disputa de bola, eu não vou fazer isso. Não vou botar minha canela lá, né? Talvez eu vou até fingir ali uma contusão para ficar alguns jogos fora, né? Já que não está me pagando, então também não vou jogar a minha vida nisso daí, né? E muitas vezes, como crentes, nós somos assim. Nós não entramos na vida cristã realmente para disputar. Nós simplesmente estamos nos enganando, né? Então é isso que a santificação requer de nós. Ela requer de nós esforço. Veja então que o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1,10, ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em algum tempo, tá? Além disso, então, ele vai dizer um pouquinho mais adiante, o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 3, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mais um pouquinho adiante ele vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então a santificação requer de nós ação, ativamente. É você e eu, irmãos, que precisamos levantar de madrugada para orar. Ah, pastor, não tenho tempo durante o dia. Vai ter que arrumar algum dia. Oração não vai vir por osmose. Conhecimento da Bíblia não vai vir por osmose. Não adianta você colocar a Bíblia na sua testa e o conhecimento bíblico vai vir, não. Não adianta você fazer como aquele videozinho do japonesinho, né? Fazendo assim, né? E pegando o conhecimento da Bíblia e colocando na cabeça. Não, você vai ter que ler. É você que vai ter que desviar o caminho daquela mulher lá do seu trabalho, daquele homem do seu trabalho. É você que vai ter que desviar os seus olhares das coisas que não agradam a Deus. Somos nós, irmãos. É a gente, conscientemente, sabendo que precisamos ser santos, que precisamos, então, batalhar por isso, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar que a universalidade da igreja implica obrigatoriamente que devemos pregar o evangelho a todas as nações. Se a igreja é universal, se Deus tem crente de todas as nações, então a gente precisa pregar o evangelho para eles. Começando de pessoas lá do nosso trabalho, tá? Da nossa casa, dos nossos vizinhos. A igreja de Cristo não é só para aquele grupinho que eu acho que deve ouvir o evangelho, não. Ela é para todas as nações, de todos os povos, tá? E além disso, então, nós podemos mencionar por último, que a igreja, então, ela é militante, ou seja, ela ainda luta contra os seus inimigos, na esperança de se juntar à igreja triunfante, que fez o mesmo quando esteve nesse mundo. Então, deixa eu só finalizar, irmãos, trazendo aqui algumas considerações finais sobre esse último slide. Veja, a Bíblia, toda vez que ela se refere à igreja, você sempre verá figuras que falam de uma igreja atuante. A gente gosta muito daquela expressão, né? A igreja é um hospital. Você já usou essa expressão para alguém? Eu já usei, muito tempo atrás. A igreja é como um hospital para curar os feridos.
Não tem essa figura no Novo Testamento. A igreja nunca é colocada dessa forma. Ela pode ser um hospital de campanha, onde os guerreiros feridos vão lá, passam um tempo, se recuperam para voltar para a batalha de novo. A igreja é sempre vista como um exército. A igreja é sempre vista atuante. A igreja é sempre vista como uma instituição que está avançando. Você sempre vai ver a igreja nesse sentido, né? Quando Jesus fala, por exemplo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a ideia ali é exatamente essa, de que a igreja avante, o inferno não vai poder reter as ações da igreja. Ou seja, é a igreja que sai para poder atuar, para poder iluminar as trevas, e não simplesmente fica passivamente esperando as coisas acontecerem. Você pode ler Efésios capítulo 6, né? A gente vai chegar lá daqui uns domingos, né? Quando Paulo fala exatamente isso, né? Que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então a igreja é sempre vista como um exército, como pessoas que estão embainhadas de espada, escudo, calçadas, com couraça, com capacete, e estão então atuando no mundo, fazendo a diferença. De vez em quando a gente toma umas burdoadas lá e cá, né? Aí a gente volta para o hospital de Campana, vai lá, se recupera, é curado novamente e somos colocados novamente para batalhar, para lutar. Isso é de fato a figura da igreja. A igreja não é tratada numa figura de uma espécie de algo passivo, onde a gente simplesmente está vendo as coisas acontecerem, como um teatro, né? Tem ali os artistas e nós estamos simplesmente sentados, esperando aquele espetáculo acabar, para no final a gente dar uma nota de 0 a 10, ou até recomendar, né, alguém para que possa assistir ou não esse espetáculo. A igreja requer de nós isso, irmãos: esforço, dedicação, zelo, mudança da nossa agenda. E isso ela requer de cada um de nós, à medida que cada um então pode, de acordo com os dons que o próprio Senhor Jesus Cristo dá a cada um de nós, mas que nós possamos contribuir nesse trabalho então da edificação, da santidade e da universalidade da igreja do Senhor.